seja muito bem-vindo ao nosso podcast Os 5% Fluentes, onde nós vamos descobrir o que está por trás das pessoas que alcançam a fluência. A gente sabe que tem muita gente que estuda inglês, mas que pouca gente consegue realmente alcançar a fluência, né? E o que é fluência? O Felipe sempre fala aqui nos vídeos que você vai encontrar. Que fluência é quando você fala sem pensar, você fala prontamente, você fala sem ficar tentando traduzir, você não gagueja, você fala igual eu estou falando aqui português. Isso é ser fluente. Então a gente vai entender nesse podcast como as pessoas chegam até a fluência, o que tem por trás disso tudo, o que tem por trás dessa conquista, né? Eu sou a Jéssica, sou esposa do Felipe André e nós vamos hoje bater um papo. E a minha missão aqui é extrair do Felipe todo o mindset, tudo que está por trás. Nós vamos hackear o Felipe e eu vou tentar extrair o máximo que eu conseguir de informação aqui dele. Para a gente conseguir. Porque às vezes, não sei se você entende isso, mas às vezes algumas coisas para nós, talvez você é advogado, talvez você é médico, talvez você é empresário, algumas coisas para você que está no campo de batalha, exercendo a sua profissão, é tão natural que você fala com naturalidade e algumas pessoas ouvem e falam assim, meu Deus, que pérola! Mas você não consegue entender que é uma pérola porque para você é natural, né? E às vezes a gente não fala aquilo que é muito importante porque é natural. E eu acredito que isso acontece muito com o Felipe. Muita coisa, talvez ele não fala porque é muito natural, muito normal para ele e é isso que a gente vai tentar extrair aqui hoje. Eu achei interessante essa definição de fluência, né? Eu costumo dizer, é uma opinião minha, não significa que está certo ou que está errado. Segundo o Felipe, a fluência é abrir a boca e falar inglês com quem você quiser, aonde você estiver, na hora que você precisar, sem gaguejar, sem planejar e sem traduzir. Se você consegue abrir a boca para falar inglês na sala de aula, não é fluência. Se você consegue abrir a boca para falar inglês no exterior, com pessoas que também são estrangeiras, mas na hora que você fala com um nativo você trava, também não considero fluência. A fluência ela não tem condição. Não importa aonde eu estou, se eu sou fluente, eu sou fluente aonde eu estiver, com quem eu tiver que falar. Sobre o que é, então ela não tem condição de assunto, ela não tem condição de local e ela não tem condição de pessoa, porque eu acabei de falar, tem gente que consegue falar inglês com um professor particular que vai na casa dele, flui pra caramba. Essa mesma pessoa na imigração trava completamente. E já aconteceu uma situação com a gente na imigração que você super fluiu. Eu lembro uma vez a gente passou uma situação nos Estados Unidos. Que a gente estava viajando de carro, eu acho que você já deve ter contado em algum momento isso. Gente, eu estava aprendendo inglês ainda, o Felipe já era mega fluente. E aí... Deixa eu só fechar o raciocínio. Então, se você fala inglês dependendo de onde você está, dependendo de com quem que você está falando, dependendo do assunto, por exemplo, eu sou médico, eu até bato um papo aqui, mas dá uma palestra em inglês, ih, caramba. Ou, sou médico, dou palestra, mas eu tenho que passar um mês decorando a palestra. Isso não é fluência. Ou eu fico traduzindo. Então, a fluência ela não tem condição. Não interessa com quem eu estou falando, não interessa aonde, não interessa o assunto, e eu não preciso planejar, eu não gaguejo e eu não fico traduzindo. Agora conta a história, desculpa. Quando a gente estava viajando de carro nos Estados Unidos. Tá. Sim. E aí a gente foi parado por um policial, você lembra? Com certeza. Nossa, absoluta. gente, o Felipe deu a seta, porque lá nos Estados Unidos é assim, a lei de trânsito é muito rígida. Aí o Felipe estava olhando no GPS, na época era até GPS, não era nem Waze. E aí ele achou que era para entrar GPS. Era GPS. Aí ele achou que era para entrar numa rua, mas era para entrar na próxima rua, era muito perto uma da outra. Ele deu a seta e não entrou. E aí tirou a seta. Só por causa disso, o policial parou, gente, saiu out of nowhere. Ninguém sabe de onde que o cara brotou do chão. O policial parou a gente e pressionou. E eu lembro que primeiro ele tirou o Felipe do carro e me deixou sozinha no carro. E para interrogar ele e depois me interrogar para ver se as histórias batiam.
E enquanto o Felipe estava lá sendo interrogado, eu dentro do carro, eu só sabia tremer, de tão nervosa. Eu nem sei por que eu fiquei tão nervosa. Acho que ele botou uma pressão do caramba. Mas só eu lembro... Só o fato em si, né? Não, exatamente, só chamou o fato um outro em com um si. cachorro pra cheirar o carro. E ficava toda hora perguntando se a gente tinha droga, se a gente tinha arma. Nossa, gente, foi horrível. E eu lembro que eu travei, e eu tentava falar, eu não conseguia, e eu tenho a reação péssima, que é a seguinte, eu começo a dar risada. Aí eu comecei a rir do cara. Acho que ele pensou que eu tava gozando dele. E o Felipe, eu me lembro que uma coisa que me deu muita segurança foi olhar pro Felipe e ver como ele tava assim. Eu sabia que ele tava abalado, mas ele, tipo assim, falava de boa. Sabe quando quem não deve não teme? E é isso, né? Isso é ser fluente. Eu lembro também de uma outra história que você passou, que foi quando você descobriu que você falou assim, caramba, eu realmente sou fluente. Que foi também nos Estados Unidos, uma situação de muita pressão. Você pode contar? Que foi também com o carro. Olha o carro, né? O carro marcando a nossa vida, né? Ali foi o teste da minha fluência. Pouca gente sabe, mas eu fui aprender inglês de verdade. É engraçado isso. A minha esposa me contou. Não, a gente vai chegar lá. Calma, conta a história do carro. Tá, conta a história do carro. Eu estava... Foi exatamente o teste da minha fluência. 2011, novembro. Eu ia fazer 29 anos de idade. Engraçado, eu sempre falo, eu fiquei fluente de 28 para 29, agora eu sei exatamente, eu fiquei fluente. Acabamos de descobrir quando que ele ficou fluente. Quando é que eu falei assim, estou fluente? Foi na viagem? Tem um teste, né? Só que não é teste de escola, é o teste da vida. Novembro de 2011, eu estava nos Estados Unidos dirigindo um Toyota Camry, alugado na Hertz, e eu estava a caminho de Manhattan para New Jersey, para o outlet que tem lá. E no meio do caminho, um cidadão dirigindo uma Blazer antiga, daquelas que tem um para-choque de ferro, ele passou por uma agência bancária e ele lembrou que ele tinha que mandar um dinheiro para alguém e ele simplesmente parou e deu ré. Ele te contou isso depois, claro. Foi, lógico. E aí ele começou a dar ré e eu tô aqui dirigindo, de repente uma Blazer vindo de ré contra mim e eu... A Blazer de ferro, quer dizer, o para-choque dela, ela alta com para-choque de ferro, ela pegou o Toyota Camry e fez assim, ó. Ela pegou o capô do Toyota Camry e ela amassou igual sanfona. Chegou a entrar o capô? Não, ele entrou todinho, o carro não tinha como dirigir mais. Meu Deus, deu PT. E aí teve que vir policial, teve que explicar, teve que contar, teve que voltar para Hertz, teve que preencher a papelada, teve que contar todo o acidente de novo, pegar um outro carro, papapá. E resumidamente, aquilo ali foi quando eu descobri que eu era realmente fluente, porque em 1h30 depois eu já estava dirigindo de novo para o outlet. Com outro carro? Com outro carro. Pois é. Isso é quando você fala, eu realmente sou fluente. Primeiro, estou em Nova York, bato o carro no meio da pista, super mega movimentada. Não sei se você já andou de carro em Nova York, eu nem gosto de alugar carro em Nova York. E você consegue desenrolar super bem. É a definição. Eu falo com quem eu quiser, aonde eu estiver, na hora que eu precisar, sem gaguejar, traduzir nem planejar. Isso é ser fluente. Muito legal. Gente, eu vou contar um segredo para vocês. Eu hoje, à tarde, porque o Felipe me desafiou a estar aqui, e eu não sou, o Felipe é super desenrolado em câmera e eu não sou acostumada, então eu tava, meu Deus, o que eu vou falar nesse podcast? Porque o Felipe não gosta, vou contar uma coisa do Felipe, ele não gosta de preparar nada antes, a não ser as aulas, né, quando é intensivo, mas assim, tipo um podcast como esse, ele não gosta de preparar. Então eu tentei preparar, o que a gente vai falar no podcast? Eu não consigo preparar nada com o Felipe. Tem que chegar aqui e improvisar. Então isso aqui tudo é improvisado. E eu pensando hoje à tarde, meu Deus, o que eu vou falar? Aí eu peguei o celular, eu tenho o Instagram dele no meu celular, né? Entrei no Instagram do Felipe e coloquei um inbox como se fosse ele. Ah, foi você que soltou Foi eu que soltei. Eu abri meu stories hoje e falei, uai, gente, o que é isso aqui? E aí, o que eu coloquei? Eu pedi como Mas se fosse... só um parênteses. Só para ficar registrado. Ele nunca registrado. faz isso, tá? Eu nunca faço isso. Só para ficar registrado. Novembro de 2011, eu tinha 28 anos de idade
ia fazer 29 em janeiro de 2012. Ali eu oficialmente fiquei fluente em inglês e eu comecei a estudar do jeito que eu ensino hoje no finalzinho de 2010. Então foi mais ou menos... Sim, calma, a gente vai chegar lá. 10, 11 meses depois. Que era o que eu queria falar. Eu queria chegar aqui agora. E aí eu pedi para vocês me perguntarem algumas coisas para ele e chegaram inúmeras perguntas, muito legais. Tá assim, desse jeito, é? É. Aí, por rapaz, que o Felipe está falando isso? Porque eu já tinha visto, a gente tem um time de suporte, uma galera bem legal que interage com os nossos e-mails, com algumas coisas que vocês mandam. E eu já tinha visto que muita gente tem esse tipo de dúvida. E hoje, 2 pessoas em específico perguntaram isso. O Samuel Oliveira, ele perguntou assim... Alô, Samuel Oliveira. Samuel Oliveira, você falou assim, de tanto falhar, muitos acreditam que não serão fluentes. Como mudar? Isso é uma coisa muito presente em muitas pessoas, né? E a Diana Figueiredo, ela falou assim, o que te fez persistir quando se sentia estagnado? Parecia que não aprendia nada novo. Porque o que acontece? O Felipe, eu sou suspeita, porque eu sou a fã número 1 do Felipe. É verdade. Eu conheço o Felipe, gente. Esse podcast está rendendo bem, viu, mestre? Vamos repetir. Eu conheço o Felipe desde que eu tinha 13 anos de idade. No outro dia eu conto essa história. Mas eu sou apaixonada pelo Felipe desde que eu tinha 13 anos. Você sabia disso? E eu conheço ele há muito tempo, então a gente já viveu muita coisa junto, né, amor? Essa trajetória toda nós vivemos juntos. Mas talvez você olhe o Felipe na internet e pense assim, cara, é porque o cara fala bem, sabe? É porque o cara tem essa cara de playboy, porque meu marido é um gato, eu sei disso. E ele tem essa cara assim de... Entendeu? Com a mulher bonita do lado. O trem tá bom hoje. O trem tá bom, tá favorável, a ação tá subindo. Mas o que eu quero te dizer? Eu sei, porque a gente... Né? Vamos realizar o lucro depois. Eu sei que nem sempre foi assim. Eu sei Tem um ditado que o povo fala que é assim, todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Né? E as pessoas não sabem, muitas vezes, que um dia o Felipe já se sentiu estagnado. Que um dia o Felipe já se sentiu frustrado no aprendizado do inglês. Até que é exatamente isso que ele falou. Ele foi aprender com 28 anos de idade. E às vezes você pensa que ele fala inglês porque ele talvez estudou numa escola a vida inteira, ou porque ele morou nos Estados Unidos e aprendeu lá. E não tem nada disso. A verdade é que eu falo muito isso para ele, eu acho que você fala muito pouco da sua história. E por isso que eu quero aqui perguntar para você, dentro dessas 2 perguntas que a Diana e o Samuel perguntaram, eu queria que você contasse um pouco do processo que você viveu para chegar até aqui. Porque eu sei que foi um processo duro, um processo doloroso. Eu sei que muitas vezes eu vejo que algumas pessoas reclamam algumas coisas com você, que você fica, meu Deus, como assim? Essa pessoa não entende que existe um processo. E eu quero que você conte um pouquinho do seu processo. Como que foi lá atrás, com 28 anos? Eu vou introduzir. O Felipe, ele era concursado, passou numa classificação muito boa. Ele fazia engenharia elétrica na Universidade de Brasília, federal, que chama, né? Federal. Ele passou numa classificação também muito boa de engenharia elétrica. Não era aquele cara que ficava tentando, não. Ele foi lá, fez e passou. E ele fazia o UNB e você já tinha essa vida, essa agenda, e você, mesmo assim, tinha um sonho de aprender inglês, um dia decidiu mergulhar de cabeça. Como que foi isso? Conta esse processo, o início do processo. Samuel Oliveira, qual foi a outra pessoa que perguntou? Diana. A Diana. Primeiro, antes de eu conseguir emagrecer, eu tive incontáveis fracassos. Incontáveis.
Herbalife, Rinodê, vigilante do peso, vigilante do quilo, vigilante da grama, vigilante do amanhã, vigilante do ontem, vigilante do futuro, presente, passado, pretérito, guardas do peso, nutricionista, endocrinologista, tudo que você possa imaginar para emagrecer eu tinha tentado, com fracasso, ou melhor dizendo, sem sucesso. Antes de eu conseguir juntar dinheiro, eu fracassei inúmeras vezes, do tipo, tanto de ser endividado, quanto de juntar e gastar, juntar, gastar, juntar, gastar, juntar, gastar, juntar, gastar, juntar, gastar, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, junta, gasta, junta, gasta. Antes de eu conseguir chegar onde eu cheguei com a jornada do inglês, que foi o que mais me lembrou da pergunta da Diana, eu fracassei inúmeras vezes e teve uma noite que eu me senti tão bosta, tão mal, que o resultado tinha sido tão horrível que eu quis desistir mesmo. Eu falei, eu tô fora, eu não aguento. Era tanta humilhação que eu não aguentava mais sofrer a dor do fracasso do projeto que hoje é a jornada do inglês, que no começo eu... Sabe aquele vídeo que tem um menino que ele levanta, toma uma porrada, tem um negócio girando assim, ele toma uma porrada, aí ele levanta, aí o negócio tropeça ele de novo, aí ele vem, o outro bate nele de novo. Era aquilo ali que aconteceu comigo. E antes de eu conseguir falar inglês, eu também fracassei dezenas de vezes. E eu não sei de onde a minha esposa tirou a informação, mas antes de eu passar em engenharia elétrica, eu não passei em 5 ou 6 vestibulares. Ah, é? Eu não sabia passei no disso. sexto. Passei no sexto. Ah, olha, nem eu sabia disso, gente. E eu acho que eu não menti que passei de primeira para te conquistar, não. Não, eu que achei mesmo. Eu demorei. É porque nessa época a gente não era casado, a gente não namorava. Eu só conhecia o Felipe. E eu acompanhei de longe essa época. E antes de eu passar em 12º no concurso do Banco do Essa época Brasil, ele não estava nem aí pra mim. eu tinha feito alguns outros concursos e foi um desastre também. É mesmo? Total, eu não sabia. absoluto. Não, mas Total. você tinha passado na Caixa também, numa ótima Depois classificação. que eu passei no Banco do Brasil, eu passei na Caixa. Ah, tá. E aí, só que antes de eu começar a ter sucesso, eu também fracassei várias vezes em concurso. E antes de eu falar inglês, eu também fracassei muito. O primeiro registro de inglês que tem na minha cabeça é quando eu tinha 12 anos de idade e a minha mãe me botou numa escola que ficava até perto de onde a gente mora hoje. É aqui atrás. Porque todo mundo tinha que estudar inglês. E aí eu ia toda terça e quinta para a escola e era muito tosco, assim, era muito complexo. Era muito fora, era muito assim, away. Um ano depois, eu me lembro, eu ir na praia em Guarapari, com a minha prima Débora, que tinha acabado de voltar, passou 5 anos, eu acho, morando na Suíça. E ela voltou mega fluente, não sei o que das quantas e tal. E só uma coisa que eu me lembrei, que às vezes as pessoas falam assim, Felipe, você fala que intercâmbio não deixa ninguém fluente. E eu não conheço ninguém que fez intercâmbio e ficou fluente de fato. O que eu vi funcionar é o que aconteceu com a minha prima, que é quando uma criança ou um adolescente vão e eles fazem o ensino fundamental ou o ensino médio. Porque eles ainda estão numa fase... Ou seja, ele tem uma base, aí ele vai para fazer... E eles ficam... Eles são imersos na cultura americana totalmente, de verdade. E eles estão numa fase que dá certo aprender fora. Mas a pessoa passou ali de 20 anos de idade, eu não conheço um adulto que foi fazer intercâmbio e ficou fluente. Eu. Adulto. Então, eu não acredito em intercâmbio para adulto porque eu não vi funcionar até hoje. É por isso que eu não acredito. Tá, ela nessa época que ela conversou comigo, ela tinha uns 19 anos de idade, então ela foi com 13, 14, fez o ensino médio todinho na Suíça e voltou. E ela voltou fluente e eu me lembro, eu no carro, estava chovendo nesse dia, a gente teve que ir embora da praia porque choveu. Eu me lembro exatamente, minha tia dirigindo o carro e eu sentado no colo dela e ela tentando me explicar por que I am, you are, he, she, it is. E eu não entendia. E ela ficou uns 10 minutos me explicando e eu... Quantos anos você tinha? 13. 13. Tá.
E aí, tempo vai e passa para 3 anos depois, com 16 anos de idade, um amigo meu... Ou seja, peraí, você fazia escola de inglês porque a sua mãe mandava. Isso. Que, gente, eu não sei você, mas eu também fiz escola de inglês porque minha mãe mandou. É a mesma coisa que nada. Esse negócio de mãe mandar, né? Aí, mesmo você fazendo escola de inglês porque sua mãe mandava, você não sabia o que era he, she, it. Você não conseguia entender. Não processava. E eu Ou fiz um ano mesma de coisa escola. que nada. E um ano. Aí depois eu estudei escola no ensino médio. Estudei inglês no ensino médio. Sim, que todo mundo tem aquele inglês em base. Durante 3 anos. E eu tinha um amigo que gostava de assistir filme em inglês. E ele começou a me estimular através de uma certa competitividade a ser fluente em inglês. E aí eu me lembro que na época eu fui para casa, que ele assistia filme em inglês. Eu falei, eu vou assistir filme em inglês também então, agora eu vou estudar inglês, vou ser fluente. E eu fui para casa e eu peguei aquele filme do Mel Gibson, que é... Forrest Gump? Não, esse é com Tom Hanks, na verdade. Você vê que a pessoa entende tudo de filme, né? Gente, eu sou péssima de nome. É um filme do Mel Gibson que tem 3 horas de duração e ele morre no final para salvar o povo. Não é o Patriota. É um filme do Mel Gibson, muito, muito forte. Tá, era um filme X. E na época tinha DVD. DVD estava em alta. Que era só quem era muito rico que tinha DVD. Tô brincando. Eu sei que eu comprei o DVD, não aparelho, eu comprei o filme. E eu fui para casa e eu botei o filme na televisão, eu botei a legenda em inglês e falei, eu vou assistir esse filme. Cara, 7 horas depois eu olhei pro DVD, tinha 1 minuto e 30 de filme. Eu não conseguia sair da primeira cena. Tentando entender. Mas olha só, peraí. Por quê? Peraí, só um minuto, deixa eu te interromper. Mas olha só, o Felipe é assim até hoje. O Felipe, eu vou assistir filme com ele. É um saco. Porque ele fica toda hora voltando o filme. Toda hora ele fica voltando a porcaria do filme. Ó, eu não sei se você sabe, mas eu fui a cobaia do Felipe. O método dele. Eu tenho, olha só, eu tenho DDA, para quem não sabe, déficit de atenção, e dislexia. Ou seja, eu sou a negação do aprendizado. E o Felipe falou, eu vou te ensinar inglês. Hoje eu sou fluente em inglês, graças a ele, mas ele me botava para assistir filme em inglês, série em inglês, e aí ele via na minha cara que eu não estava entendendo. Ele me botava para assistir e eu ficava assim, ó. Aí ele, você não, o que ela falou? Aí eu, não sei, não prestei atenção. Aí ele, não, então peraí, aí volta. Mas por que eu interrompi para falar sobre isso? Porque isso é um hack da fluência. Ou seja, olha a paciência que ele ficou 7 horas tentando entender a primeira cena. Não, e eu fiquei durante um tempo. Talvez muita gente... Agora você me fez lembrar que até hoje, se eu tô vendo um filme ou uma série e eu vejo uma palavra nova, eu volto. Até hoje ele faz isso. E eu fico repetindo, e aí se eu estiver no cinema, eu não tô nem aí, parece um louco, eu fico repetindo a frase toda. Desse que é até mesmo. um parênteses do parênteses. Que as pessoas, adultos, têm eles amam falar assim, cara, meu problema é vocabulário. Não é. O problema é que você estuda vocabulário do jeito errado, porque não se aprende palavras e nem se traduz. Se aprende frases completas contextualizadas. Não existe caderno de palavra traduzida, existe caderno de frases contextualizadas. Ninguém fica falando palavra solta, né? Ninguém fala palavra solta. Então, se você é adulto, tá me ouvindo, e você acha que o seu problema é vocabulário, meu problema é vocabulário. Na verdade, o problema é um jeito ineficiente de estudar, incompatível com a realidade, em que você fica anotando tradução de palavra ou gravando palavras ou praticando tradução de palavras. Isto é inútil na vida real. Se você quer melhorar vocabulário, o problema não é o vocabulário, é a forma que você tenta adquirir. E você tem que ter frases. Se você gosta de usar caderno, tenha um caderno. Cada página é uma palavra e você vai anotar frases compreensíveis e contextualizadas daquela palavra. Voltando, eu fiquei naquele processo durante um tempo,
porque eu queria aprender inglês para poder competir com esse amigo meu. E fracassei de novo. Não saí do lugar. Não conseguiu. Não. Eu fiquei naquele rame-rame uns 3 meses. Sozinho você tentou? Sozinho. Por isso que eu sou um defensor ávido de que não se usa filme e série para estudar se você não for advanced. Não existe, é inútil. É simplesmente inútil. Fiquei uns 3 meses naquele rame-rame e aí ele me chamou para ver Matrix na casa dele. E depois ele me chamou para ver A Procura de um Milagre, que é aquele negão grandão. E eu não entendia nada. Absolutamente nada. Ele colocou em inglês. Ele botou em inglês sem legenda e eu fiquei fingindo que estava entendendo o filme. Ah, que bosta. Ele colocou em inglês sem legenda. Ele ficou fingindo. Não se faz isso. Eu fiquei fingindo que estava assistindo, que estava entendendo tudo. Aí teve uma hora que ele começou a chorar e aí eu falei, rapaz... Que vergonha. Ele começou a chorar e eu tava pensando em... Será que tem um bis, um biscoito, alguma coisa? Aí eu vi que eu tava bem desconectado do filme. Você pensando em comida e ele chorando. É porque eu tava tão distraído que eu tava assim, gente, será que tem um bis, um biscoito, alguma coisa? E eu olhei... Alô, Dudu, olha o bis aí, ó. E eu olhei pro lado e ele tava chorando. Aí eu vi que eu tava boiando total no filme. Meu Deus. Total. Mas ele achou que você tava entendendo. Ele achou até, talvez, não sei se nessa parte ele percebeu. Mas assim, enfim, o que isso tem a ver com a pergunta do Samuel, com a pergunta da Diana? Eu só dei jeito no meu inglês do mesmo jeito que foi a única coisa que salvou o meu inglês, foi a única coisa que me salvou da obesidade, que foi a única coisa que me salvou de não desistir da jornada do inglês há 3 anos atrás, lá no comecinho, quando eu só apanhava, e que foi a mesma coisa que me salvou de não passar o resto da minha vida juntando, gastando, juntando 10, gastando 20, juntando 10, gastando 20. Que foi propósito. Eu só... O que acontece? 2000... Quando eu estava com 16, 17 anos, a gente está falando aqui em 2000 para 2001. E aí passou a desistir do inglês de novo. 2006... Outro fracasso no inglês. 2006, quem não sabe, eu sou da Sara Nossa Terra, evangélico, pastor da Sara Nossa Terra, sede aqui no sudoeste de Brasília, aonde em 2006 um pastor americano veio pregar. E aquele cara chamado Creflo Dollar marcou a minha vida profundamente. E ele falou para o bispo Rodovalho que ele queria que alguém fosse, ele ficou muito encantado com a nossa igreja, e ele falou para o bispo Rodovalho assim, que tal se você mandasse um jovem da sua igreja ensinar a gente lá o que vocês estão fazendo aqui? E naquela época, eu fui gravar um programa com o bispo Rodovalho, que é uma outra coisa para quem não sabe. Antes dessa experiência minha de me converter e começar a ter uma vida com Deus e começar a frequentar a Sara Nossa Terra, eu era um péssimo comunicador. Tem gente que duvida disso. Eu era um péssimo comunicador. Tem gente que acha que eu fiz curso de oratória. Não, nunca fiz curso de oratória. Fez. Meu curso de oratória chama Espírito Santo, Bíblia, Reino de Deus, através da Sara Nossa Terra. Então, ali eu fui gravar o programa com o bispo Rodovalho e ele falou assim, o Creflo Dollar falou comigo, não sei o quê, quem sabe você não vai? Ele tem uma igreja em Nova York. Falou isso? Falou? Eu não sabia. Falou, quem sabe você não vai? Ele tem uma igreja em Nova York. Aí a esposa dele, Bispa Lúcia, falou assim, uai, nada impede. Você é fluente em inglês? Aí eu falei, não sou fluente em inglês. Ou seja, naquele dia ele te deu um propósito. E aí eles falaram, vire, seja fluente em inglês e você tem chances de ser a pessoa enviada. Porque eu era muito forte na igreja naquela época, papapá. Forte que eu digo, né, no serviço. Sim. E ali nasceu o motivo maior para ser fluente. Do mesmo jeito que há 3 anos atrás eu estava obeso numa reunião, deitado no chão, totalmente acabado, sem energia, e ali eu entendi que ou eu continuava comendo o que eu comia, ou
eu cumpriria meu propósito Na de alcançar verdade, pessoas. eu vou complementar o que você está falando, porque eu te conheço, né? Então eu posso falar isso. O Felipe, uma coisa que eu sempre observei no Felipe, e que inclusive foi uma das coisas que me fez eu me apaixonar por ele, é que o Felipe, ele sempre teve, todos esses fracassos eu acompanhei. Eu lembro quando o Felipe estava obeso, que eu fiquei muito chateada com ele. Eu falei, como que esse cara engordou? Em todos os fracassos que eu vi o Felipe viver, de várias coisas, eu poderia citar inúmeras, mas a gente não tem mais tempo, eu sempre vi o Felipe com uma vontade muito grande de dar certo. Felipe, você sempre teve essa capacidade de levantar em meio ao caos. E eu vejo que, e a gente vai falar um pouco sobre isso no Zoom daqui a pouco, como que eu tenho força para me levantar em meio ao caos. E o Felipe, ele sempre teve isso, é impressionante. Mas tem uma coisa, de onde vem a força para me levantar no meio do caos? Isso que eu ia falar. Por que que você consegue fazer isso? Porque eu sei o que me alimenta a minha alma. Escutar uma pessoa falar assim, obrigado, através da sua vida, através da sua aula, a minha família foi transformada. Mas mesmo quando você não era ninguém, você era um menino, você não era ninguém, você sempre teve isso. Mas... Porque você... Por quê? Fala. Porque, aí eu vou falar, desde 2004 que nasceu esse sonho no meu coração, que você me conheceu depois disso. Eu te que é um sonho... em 2005. Foi depois não, disso. 2004. Que foi um sonho que Deus plantou no meu coração de mudar o meu país, de transformar o meu país, alcançando famílias, né? Mudar o meu país não é mudar a política, não é transformar famílias, transformar pessoas. Indivíduos, né? E para transformar pessoas eu pago o preço que for necessário. Na verdade eu vou mais longe, para ser um dos maiores transformadores de vidas da história da humanidade. Esse é o meu alvo. Eu não vou falar porque as pessoas vão achar que eu sou louco, mas o lugar que eu sonho em ser lembrado é muito alto. Como alguém que marcou a história da humanidade, como uma pessoa que transformou milhões de pessoas. Mudaram de vida através da minha vida. E por isso eu pago, para chegar nesse lugar eu pago qualquer preço. O que o Bispo Rodovalho fez lá em 2006? Ele falou assim, se você aprender inglês, você vai chegar lá mais rápido. Mas o sonho é um só, transformar pessoas. O sonho não era você ir para a igreja do Creflo-Dollar. Não, o sonho era transformar pessoas. Que é a mesma coisa que me fez emagrecer. E a mesma coisa... dia que caiu minha ficha que se eu não emagrecesse, eu não estaria, por exemplo, aqui, eu não teria os 5.000 alunos que eu tenho hoje, eu tive que tomar uma decisão. Que é a mesma coisa que me fez parar de gastar dinheiro e começar a juntar dinheiro. Sim. Que é a mesma coisa que fez você sair do banco. A mesma coisa que fez você sair do... Mesma coisa que eu fiz. Sonho, porque, claro. Gente, deixa eu explicar uma coisa. A gente mora em Brasília. O sonho do brasiliense é o quê? Eu estava conversando com um amigo meu, ele falou isso, eu achei muito engraçado. Ele falou, o sonho do brasiliense é você nasce, você passa no concurso, né, se forma, passa no concurso, você financia um apartamento em Águas Claras e morre. O Felipe, ele tinha tudo para viver o sonho do brasiliense. Era o sonho da mãe dele. O sonho da mãe dele era ele ser concursado, era ele ter a faculdade lá e tal. E aí só que ele tinha isso tão quente dentro dele. E ela pagaria qualquer cursinho e me sustentaria por quanto tempo fosse necessário até eu passar no Senado. Sim, total. E não estou dizendo que tem nada de errado com quem é concursado público. Só que não é o propósito dele. E ele sempre teve Agora, só um parênteses. Então, primeiro, só que o nosso tempo já esse sonho de transformar e alcançar pessoas, que nasceu em 2000, na verdade nasceu em 5 de dezembro de 2003, quando eu fiz o Revisão de Vidas, o Encontro com Deus, na Sara, ele que puxa tudo. Por ele eu emagreci, por ele eu parei de gastar dinheiro, por ele eu não desisti da jornada do inglês, por ele eu me tornei fluente em inglês. Ou seja, a fluência nunca foi meu objetivo final. Ela sempre foi uma ferramenta. E eu sempre falo, se você não souber o porquê que você precisa ser fluente, ou seja, a fluência vai te viabilizar o quê? E esse sonho fala muito forte no seu coração, esquece, você vai ficar... A fluência é um atalho, né? É um atalho para conquistar, para viver algo
que faz sentido, e eu vou um pouquinho mais longe. Tem que ser sobre pessoas, não pode terminar em você. Se terminar em você, você dá um jeito de se sabotar e desistir. Tem que falar de abençoar outras pessoas. E por causa disso, até quando eu quis desistir, eu não consegui. Porque teve um dia que eu quis desistir da jornada, mas eu não dei conta. Agora, deixa eu só falar uma coisinha, que o nosso convidado especial vai entrar aqui dentro de 1 minuto, e a gente vai transicionar para outro momento. Tá atrasado já. 2006, nasce esse sonho de ser fluente, e aí eu volto para a escola. Como assim? Para estudar inglês. Ah, escola tradicional de inglês. E volto para estudar inglês. E fiquei 1 ano e meio. E? Nada. E aí, porque se você for reparar, 2006 para 2010 são 4 anos. Então, não foi imediatamente, depois que eles falaram comigo, acho que no final daquele ano, para 2007, eu começo a estudar. Fui até ali mais ou menos 2008, alguma coisa, não deu em nada. Larguei. E em 2009 para 2010, é porque na época eu não anotava, né? Eu falo assim, mas lá para 2009, 2010, eu esbarro com algo na internet que virou um dos pilares que me ensinaram a ser fluente, que é o poder do listening, e que hoje me transformou em fluente. Eu resolvi aquele problema lá, depois eu comecei a fazer tradução simultânea. Eu lembro. E aqui estou eu hoje. Eu acho que a gente vai ter que fazer outro podcast, a continuação desse. Pra gente falar desse processo. Quando ele, no finalzinho de 2006, acho que... Vamos fazer um podcast parte 2, 2006 pra frente? Vamos, Ed? Total. Então, vamos lá. A gente precisa encerrar agora. Muito obrigado você que participou até aqui.